Olá, eu sou Sandra Bazana, diretora artística do projeto As Carmens do Brasil. Estou aqui hoje no Jardim Botânico para entrevistar uma das artistas, a Alessandra Dodley. Vamos lá? Oi, Ali! Tudo Dia! bom? Que prazer imenso estar aqui com você, Ai, eu que Sandrinha. Muito agradeço. obrigada. Ali, vamos aproveitar esse dia ensolarado e caminhar um pouquinho enquanto a gente conversa? Vai ser ótimo. Então Vou vamos adorar. lá. Ali, então conta pra gente um pouquinho como é que está sendo a produção de As Carmens do Brasil. Sandrinha, eu vou começar assim te dando uma perspectiva. Como que eu tô sentindo a questão dos ensaios? Uhum. Porque a gente está na fase agora dos ensaios, né? Naquela loucura de aprender de decorar as coreografias, Uhum. entender a proposta dos coreógrafos, repetir, repetir, repetir para memorizar. E eu gosto de dizer que o corpo ele absorve a coreografia primeiro e Uhum. depois a gente coloca a expressão. Uhum. Então a gente está nessa fase, Ai, que bacana. de uma imersão coreográfica, né? Aham. Onde nós temos 3 coreógrafos no Uhum. projeto, né? Então são habilidades distintas Uhum. e que a gente trabalha com dança contemporânea, com dança de salão, com pole dance e com acro yoga. E eu, no meu caso, como artista, eu vou transitar por todas essas modalidades. Então, são maneiras distintas de você trabalhar com cada coreógrafo, são habilidades que demandam treinos distintos. Uhum. Então, tem sido bem desafiador, mas um imenso prazer. Ai, que bacana. Ali, e quanto tempo quantas horas mais ou menos você treina por semana? Olha, Sandrinha, é difícil precisar a quantidade de horas, no meu caso, que eu treino, porque depende muito da semana e depende muito do tipo de trabalho. Quando eu estou fazendo um treino para manutenção técnica, demanda uma quantidade diferente de horas para quando eu estou aprendendo uma coreografia nova. Entendi. Então depende muito da semana. Em todas as semanas, desde que a gente iniciou os ensaios, tem o treino técnico para manutenção da qualidade, né, técnica, e tem também a questão do aprendizado das coreografias. Mas vai alterando na medida que o tempo vai passando, porque no início a questão de aprender uma coreografia nova demanda mais esforço. Depois que você aprendeu, aí junta, se mescla o treino efetivamente que é concentrado em técnica com aquele que é técnica, mas aplicada à coreografia. Então depende muito de cada semana. Entendi. Você, no espetáculo, você vai fazer quais atividades? Eu vou performar nas 4 habilidades, pole dance, dança contemporânea, dança de salão e acro yoga, mas eu tenho um papel que eu sou a Micaela. O espetáculo As Carmens do Brasil tem 2 personagens femininos, a Carmen e a Micaela. A Carmen, ela é performada por 4 artistas e a Micaela por uma só, que sou eu. Entendi. E a Micaela, ela transita por todas essas linguagens. Pole dance, dança de salão, dança contemporânea e acro yoga. Ai, que interessante. Ali, conta pra gente, dessas 4 atividades, qual pra você é a mais desafiadora e qual é a que você tem maior facilidade em desempenhar? Tá, para isso eu vou contar um pouquinho da minha Tá história. bem? Eu sou uma ex-bailarina clássica, eu iniciei meus estudos de balé clássico no Rio de Janeiro, onde eu nasci, e me formei na Escola de Danças Clássicas do Teatro Bahia. Nessa trajetória, eu estudei balé clássico e dança moderna. Então, essa referência, essa base, principalmente do clássico, me ajuda muito em outras modalidades. Sim. Então, por exemplo, no pole dance eu pratico já faz algum tempo, então eu tenho uma certa intimidade, um nível maior das minhas referências, assim, eu tenho um nível maior. O acro eu venho praticando já há algum tempo também, e o balé clássico ajuda muito também no acro. Na dança contemporânea, pelo fato da minha base que eu tive ao longo da minha juventude, me ajuda também. E a dança de salão, eu já aprendi e pratiquei alguma coisa, né? Algo ao longo da minha vida, mas eu não tenho intimidade com a dança de salão. Não. Então, eu acho que para mim a parte mais desafiadora é a dança de salão.
Ai, que legal. E a maior facilidade, as outras 3 fica mais ou menos igual ou não? Ou pole dance, né? Acho que Eu o pole acho que dance. sim, o pole, porque pelo maior tempo, né, a Uhum, maior experiência, entendi. eu acho que com o mastro eu tenho uma intimidade maior, assim, eu acho que Ai, sim. que bacana. Ali, então você é bailarina clássica, né? Uhum. Você começou a praticar com quantos anos? O balé clássico, eu tinha 9 anos quando eu iniciei e estudei por muitos anos seguidos, assim, né? Então, me trouxe uma referência de palco, uma intimidade, eu vou colocar Uhum, assim, com o palco que me ajudou muito, não só na questão da arte mesmo, da dança, mas também no meu aspecto profissional de uma forma mais geral. uhum. Porque quando você cresce em cima de um palco, eu acredito nisso, que você aprende a lidar com as questões emocionais de se expor ao público. Uhum, Ainda sim, que você não esteja usando a sua voz, mas você está usando o seu corpo, está se expressando, é uma comunicação. com certeza. Então eu acho que ajuda muito nesse sentido. Então o fato de eu ter crescido em cima de um Uhum. palco, eu acho que ajuda muito a performar em diferentes áreas, assim. Ai, que bacana. Ali, o projeto Entre Nós, ele trabalha com arte, né? Uhum. E um dos pontos é a maturidade, né? Sim, Que no uhum. projeto tem apenas artistas mais 40, né? Isso mesmo. E o projeto Carmen, Uhum. as Carmens, ele também, né? Ele só tem artistas 40 a mais, Sim, né? perfeito. Conta pra gente qual a maior diferença entre aquela Ali novinha, criança, com a Ali agora mais madura. Conta pra gente esses 2 mundos. Perfeito, eu acho que pergunta muito rica, interessante, assim, e que me faz revisitar a Ali jovem, Aham. que é muito interessante. E eu vejo a arte, na minha vida, eu entendo a arte como, assim, o principal veículo de comunicação, de expressão. Então, desde pequena, eu vejo a arte na minha vida como uma possibilidade de existir de uma forma mais livre, no sentido de me permitir me expressar sem, sem ser pautada por, por orientações da sociedade, por comportamentos que a sociedade vê como certos, adequados. Então, quando você é muito jovem, você sente essa restrição de forma mais incisiva, né? Porque você é mais insegura, você Uhum. depende mais da aprovação das outras pessoas e tudo mais. Então, você performa, você dança, você sente que você está se comunicando, é mágico, eu considero assim fundamental na minha vida essa forma de expressão. Só que na maturidade eu sinto essa restrição do ambiente menos rígida para mim. Eu me permito Interessante. mais. Aham. Eu não me sinto tão frágil diante dos olhos dos outros. Uhum. Então eu acho que a arte na juventude, ela tem um papel extremamente importante e eu acho que ela assume um outro papel na maturidade de mais verdade, porque a Uhum. gente se conhece mais. Uhum. E como a gente tem menos, a gente dá menos importância para a opinião e para o julgamento das pessoas, a gente consegue se expressar com mais verdade. Uhum. Então eu acho que na maturidade a arte é ainda, pelo menos da minha perspectiva, da minha experiência pessoal, Aham. eu digo que se era importante na minha juventude, na maturidade é ainda mais importante e eu vou dizer até lindo, porque eu consigo me ver performando, eu consigo me enxergar exatamente quando eu estou num palco, sou eu. Aham. Não sou simplesmente uma quando jovem eu não era profissional, mas eu vou chamar como se fosse uma profissional performando, alguém orientada a performar de determinada maneira. Aham. Hoje eu tenho muito mais da Alessandra em cima de um palco e eu acho isso sensacional. Mas parece que agora você é uma Alessandra mais livre, né? Que Isso, você, ali no palco, você é mais você, né? Você não tem tantas regras, você exato. pode ousar mais, é Perfeito, isso? é isso mesmo, porque eu vou dar um exemplo prático. A Micaela, no caso das Carmes do Brasil,
ela é um personagem mais doce, ela, ainda que ela tenha outras características que também estão presentes nas Carmen, só que de forma mais incisiva, a Micaela tem essas características, mas ela tem uma perspectiva mais doce. Se você chegasse para Alessandra, de 12 anos de idade, e dissesse para ela que ela ia performar Micaela e que ela fosse doce, ela teria uma bagagem de uma menina de 12 anos e uma referência muito mais do ambiente do que é ser doce, do que é ser uma moça com aquelas características. Hoje, eu, Alessandra, quando você me fala é para você performar a tua personagem, ela é doce, eu tenho uma referência de toda uma vida do que eu considero uma mulher com esse aspecto de doçura. Então é muito mais rico, eu acho, porque é muito mais uma perspectiva muito mais particular, menos absorvido da sociedade e muito mais minha. Eu coloco o que é a Alessandra doce. Então eu acho isso, assim, efetivamente rico demais. Ai, com no certeza. processo de criação do personagem. Com certeza, eu acho que sim. Eu acho até para quem for assistir, as pessoas vão conseguir sentir essa doçura da Micaela, né? Por conta dessa bagagem que você tem, né, durante a vida. E é uma coisa também interessante que, por eu ter mais idade e eu ter estudado outras habilidades técnicas, né? Esse repertório técnico maior, essa experiência de palco maior do que quando eu tinha, enfim, 12, 13 anos, me permite também inserir, por exemplo, eu quero expressar a doçura através de movimentos de braço, de perna, ainda que exista um coreógrafo que me passe a coreografia, mas eu consigo performar esse movimento de distintas maneiras. Eu posso fazer um braço suave, eu posso fazer um braço suave assim, mas eu posso fazer um braço suave assim, eu posso fazer um braço suave assim. Diferente, eu consigo transitar com mais riqueza de detalhes para poder me expressar. Então eu acho realmente que a arte na maturidade é algo mágico. Ah, é espetacular, né? Ali, e o que a arte, ela te impacta na tua vida, no teu dia a dia? Eu entendo a arte, como eu mencionei anteriormente, como uma forma de expressão e de comunicação em que a gente consegue usar diferentes, como a gente estava falando de técnicas, né? Diferentes expressões, diferentes habilidades. Então, na minha vida particular, todo esse trabalho de expressão, tudo isso que eu consigo... De novo, vou usar o personagem como exemplo. Quando eu tenho que expressar determinada emoção em um personagem, eu tenho que buscar dentro de mim essa emoção. E nos ensaios a gente coloca também essa emoção. Então eu estou trabalhando a emoção da Alessandra também, descobrindo partes de mim. Em cada ensaio é algo novo que vem para fora, é algo mais com mais detalhe. Então na minha vida pessoal, todo esse trabalho emocional que é desenvolvido ao longo do processo de ensaio, de treino, ele repercute também na minha vida particular, nas relações com as pessoas, seja no trabalho, na família, amigos, enfim, ele repercute, porque eu considero que é um emocional mais bem trabalhado no sentido de, a partir do momento que eu tenho mais conhecimento de como eu expresso as minhas emoções, de como eu sinto as minhas emoções, eu também consigo lidar de forma melhor com as pessoas e entender como que elas se expressam também, porque cada ser humano se expressa de uma forma distinta. Então, a arte, eu acho que ela possibilita mais autoconhecimento, ela permite um melhor entendimento da emoção do outro. Eu entendo que a gente consiga se relacionar de uma forma mais amorosa com as pessoas, porque a gente compreende mais, inclusive quando a gente precisa expressar um personagem que tem dificuldades, está sofrendo ou está com alguma emoção mais dura de se expressar, quando a gente sente isso no momento de performar, a gente consegue também se colocar mais no lugar do outro. Então eu acho que a arte ajuda muito a gente se expressar melhor e entender melhor a expressão dos demais. Ai, Ali, que interessante. A arte, ela realmente, então, ela pode contribuir para a nossa vida, né? Deixar a gente melhor, com mais autoconhecimento. Ela contribui para nos deixar mais humanos, no sentido de, por exemplo, no dia a dia, a gente
tem muitas metas, a gente precisa ser eficiente no trabalho, no estudo, nas nossas tarefas diárias. E a gente reprime muito as nossas emoções, né? A gente vai muito pro racional. E daí a arte, no momento que a gente tá, não, agora é meu momento de me expressar, de colocar para fora o que eu sinto, o que eu penso também, mas de uma forma consciente. Eu vejo que a arte traz esse aspecto muito importante nas relações humanas, de trazer para a consciência o que a gente sente, como que a gente sente, a gente trabalhar mesmo as emoções. Então eu acho que é um processo rico e extremamente necessário, principalmente nos dias de hoje. Ai, que lindo. A arte sempre deixa a vida mais suave, mais linda, né? Eu acho. E, Ali, conta pra gente o que o público pode esperar desse espetáculo. Olha, Sandrinha, eu sou extremamente suspeita porque eu estou completamente apaixonada pelas Carmens do Brasil. O público pode esperar um espetáculo técnico, com base técnica cuidada no detalhe, porque a gente justamente está se esforçando para isso. E em que ponto a técnica se torna tão importante num espetáculo de dança, né? Para que a gente possa expressar exatamente o que a gente quer. Então, na medida que você tem uma técnica mais aprimorada, você consegue ser mais preciso na tua expressão, né? E, além disso, nós estamos trabalhando com muita emoção. Exatamente como a gente está falando, a gente está expressando. A gente vai falar da mulher, da Carmen do Brasil. Então, são várias facetas, né? Da mulher brasileira. E então é um espetáculo rico, tanto no aspecto técnico como no aspecto da expressão artística. Além disso, a equipe de produção está cuidando muito dos detalhes no rigor. Em que sentido? Em termos de cenários, em termos de música, em termos de produção de uma forma geral, cada cuidado, cada aspecto. O que também deixa o espetáculo rico, né? No sentido de visual. É um espetáculo audiovisual. Então, tanto no que as pessoas vão ver, no que as pessoas vão escutar, eu acho que vai ser extremamente apaixonante. Ai, que bacana. Eu tenho certeza que vai ser, Ali. E já disse isso antes, eu tenho certeza que as Carmens vai ser um sucesso, ela vai ficar para a história. Então, eu quero desejar boa sorte para você e para toda a equipe, tá bom? Obrigada, Sandrinha.